Boa tarde, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Sejam bem-vindos nesta tarde, mais uma tarde da transformação. A Igreja Batista Vida Nova se alegra em estar com você nessa tarde para cultuarmos juntos ao Senhor, agradecermos, celebrarmos ao Senhor por tudo que Ele tem feito e está fazendo na nossa vida, amém? Eu convido você a ler um versículo nessa tarde. A palavra do Senhor diz assim, abre em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12 diz assim, versículo 2: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Amém? A vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Não é bom estar no centro da presença do Senhor, no centro da vontade de Deus? Fazendo a vontade de Deus, e a palavra dele diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. A nossa vontade, ela não é boa. Boa é a vontade do Senhor. E quando a gente está no centro da vontade do Senhor, as coisas fluem na nossa vida. Amém? Eu convido a você a estar nesse momento louvando ao Senhor, porque Ele se faz presente aqui nesse lugar. Amém? Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor Jesus nesta tarde. Glória a Deus. Queira estar no centro da vontade do Senhor. Existe um lugar, Senhor, no centro da tua vontade. Existe um lugar, eu sei, feito só pra mim. E é nesse lugar que eu desejo estar, Senhor. É nesse lugar que eu quero habitar, Senhor. É nesse lugar onde eu quero descansar. É nesse lugar, no centro da tua vontade. Sei que muitos vão dizer que há outro lugar melhor. Sei que muitos vão pensar que eu enlouqueci, mas não há lugar de honra maior que o teu altar. Tomo minha cruz e sigo a ti, Jesus. Existe um lugar, Senhor, no centro da tua vontade. Existe um lugar, eu sei, feito só pra mim. E é nesse lugar que eu quero estar, Senhor. É nesse lugar que eu quero habitar, Senhor.
existe um lugar, eu sei, feito só pra mim. E é nesse lugar que eu quero estar, Senhor. É nesse lugar que eu desejo habitar, Senhor. É nesse lugar onde eu posso descansar. É nesse lugar, no centro da tua vontade. No centro da tua vontade. No centro da tua vontade. Glória seja dada ao nome do Senhor. Glória a Deus. Nessa tarde nós vamos estar aqui convidando a nossa presbítera Thaís para estar trazendo uma palavra da parte do Senhor. E os nossos corações preparados, quebrantados no Senhor, para receber essa palavra. Amém? Glória a Deus. Deus nos abençoe. Vem aqui, mimosa do Senhor, essa mulher linda, maravilhosa, que se dispôs a estar conosco aqui nesta tarde. Amém. A paz do Senhor, a paz igreja, a paz a todos que nos assistem. Amém. Glória a Deus. Vamos sentar e compartilhar da palavra que o Senhor tem para nós nessa tarde. Amém. Deus tem dado uma direção para nós, né? Na verdade, para o pastor presidente, nós temos tido foco, né? Nessa direção que fala sobre foco mesmo, né? Vamos estar orando novamente aqui para que a gente leia a palavra de Deus e realmente Deus esteja ministrando nos nossos corações e no seu coração que nos assiste, em nome de Jesus. Querido Deus e Pai, nós queremos te agradecer, Senhor. Pai, pelo privilégio de estarmos na sua presença. Pai, por podermos contemplar mais um dia da tua graça, do teu amor, do teu zelo, do teu cuidado conosco, Senhor. Aleluia. Pai, nós te agradecemos por estarmos aqui, meditando mais um pouco da tua palavra e podendo aprender mais um pouco com o Senhor. Amém, Que o Espírito Santo do Senhor esteja nessa tarde falando aos nossos corações, aos corações das pessoas que nos assistem, e que eles possam, assim como nós, ouvir da parte do Senhor aquilo que tem sido o direcionamento para essa igreja, para que a gente possa desfrutar de um tempo precioso mais uma vez, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Nós temos falado, né, a respeito de foco. E nós falamos no domingo também, a ministração falou um pouco sobre isso, né? E eu até havia comentado com a Ritinha de que não tem como falar de foco sem mencionar Pedro, né? Verdade. Domingo também foi mencionado sobre Pedro. E eu acredito que essa passagem fala muito aos nossos corações, porque nós temos várias perspectivas, né? Mas trazendo para o nosso dia de hoje, a respeito de foco, nós podemos contemplar o quão importante é a gente não se perder, né, diante da circunstância, diante do que acontece à nossa volta, mas a gente perseverar no foco. Temos vivido dias difíceis, né? Dias em que o coração fica inseguro, os pensamentos às vezes ficam complicados, e a gente tem que guardar a nossa fé, né? Saber em quem a gente tem crido, saber qual que é o propósito de vivermos nessa terra, ter uma noção de que nós passamos por ela, né? Mas que nós temos uma morada, nós temos um alvo, nosso alvo é a nossa salvação, e que a gente precisa trilhar um caminho. Interessante, Ritinha, quando eu estava pensando na palavra aqui, em alvo, eu pensei, gente, alvo significa prosseguir, né? Amém. E aí eu fui no dicionário para ver o que significava a palavra prosseguir, porque às vezes a gente tem um entendimento de uma palavra que a gente escuta muito, mas a gente não sabe ao certo, né, o significado. E prosseguir, dentre outros significativos, está a palavra continuar, né? E aí a gente entende de que
A gente às vezes pode dar vontade de parar, às vezes a gente pode desanimar, mas a gente precisa continuar, independente das situações, independente das circunstâncias, a gente precisa continuar. E essa passagem de Pedro diz muito isso, né? Pedro, quando vê Jesus, na verdade os discípulos quando veem Jesus, eles acham que é um fantasma. Então às vezes mesmo vendo Jesus, os nossos pensamentos estão tão voltados para outras coisas, que a gente não entende o que a gente está vendo, né? O medo, o temor, né? O medo, o temor, olhar as circunstâncias. E Jesus, mesmo Jesus estando do outro lado, sendo ele, mesmo eles vendo Jesus, o que Pedro fez? Pedro começa a andar pelas águas, ele começa a viver o milagre. Glória a Deus. Mas aí ele olha para o vento, olha para a circunstância e ele começa a se afundar. Então nessa passagem vou ler ela aqui, completa, para a gente estar vendo, porque tem uma parte também que eu queria mencionar. Para quem não sabe, essa passagem de Pedro está lá em Mateus capítulo 14, ele vai estar a partir do versículo 22. É Mateus, né? Primeiro livro do Novo Testamento. Isso, primeiro livro, né? Eu particularmente amo o livro de Mateus. Foi um dos primeiros livros que eu aprendi a ler quando eu me converti. Glória a Deus. E a passagem diz o seguinte, Mateus 14, versículo 22. Amém. 22. Ouvidos atentos à palavra do Senhor. Amém? Amém. Jesus anda por cima do mar. Logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto despedia da multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali, só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram, dizendo: é um fantasma? E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir até ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se dos que estavam no barco e adoraram-o, dizendo: é verdadeiramente o Filho de Deus. Interessante, né, Ritinha, que Deus avisa, né? Deus fala. Isso mesmo. No versículo 27 fala, Jesus dizendo, né? Tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Às vezes a gente passa por circunstâncias que Deus está falando para a gente: não tenha medo, sou eu, teu Isso, Deus, não temas. Eu estou contigo, né? Tá difícil, mas eu estou aqui, o vento está contrário, mas eu estou aqui. E a gente prefere o que? Olhar para a circunstância, né? E observei também nesse texto que você estava lendo, que antes de Pedro sair do barco para ir se encontrar com o Senhor Jesus, com o Salvador, a palavra diz que as ondas açoitavam, né? O vento açoitava. O vento era ao contrário, né? Então, antes de você viver o que Deus tem para trazer para a sua vida, antes de você viver o milagre, antes de chegar a cura, antes de chegar, né, a bênção, a bonança, aparece circunstância que nos açoita. É verdade. Assim como foi também com Davi, né? Esmorece. Exatamente isso. E a gente tem que pensar que, nesse caso, o que aconteceu com Pedro? Porque ele afundasse, ele desviou o foco, né? Tirou o foco do Senhor. Ele desviou o foco. Então a gente precisa entender que, independente da circunstância, nós temos um foco. Nossos olhos devem estar numa única direção. Com certeza. Existe um caminho a seguir, existe um propósito, existe um tempo para todas as coisas. Nós precisamos crer. Porque não adianta a gente declarar que nós acreditamos, né, falar que nós acreditamos e a gente não viver aquilo que a gente acredita. A gente precisa viver, mesmo em grandes turbulências, mesmo com todas as coisas contrárias, com os ventos contrários, mediante toda circunstância, a gente precisa acreditar. E Deus teve misericórdia mais uma vez, porque aqui diz que Ele pega, né, a mão de Pedro. Amém. E eles voltam caminhando pelas águas. Independente da circunstância, mesmo quando a gente perdeu o foco, mas a gente ter esse reconhecimento, porque o que Pedro diz aqui? Pedro pede, né, na verdade, a Jesus: Senhor, salva-me.
Então ele reconhece, né? Ele reconhece que precisa de perdeu ajuda. que ele perdeu a direção e ele fala: Senhor, salva-me. E o que Jesus faz? Mais uma vez, dá a mão, né? Jesus está sempre pronto a nos estender a mão. Amém. Amém. E isso demonstra que essa atitude de você mudar a direção, aonde você está focando, onde você está olhando, você muda a direção, vai vir muitas outras coisas. Aí não só veio apenas o medo de afundar, mas veio também aquele reconhecimento também de que ele necessitava de alguém que fosse capaz de fazer com que ele não naufragasse, ele não morresse, não afundasse, não perecesse. E é isso que eu vejo assim, sabe, Thaís? Que a gente, no momento em que a gente sentir que a gente perdeu o foco, que a gente não está mais focado na palavra, na leitura da palavra, na oração, na adoração, a gente tem que ter esse reconhecimento de que precisa da ajuda. Eu preciso da Thaís, eu preciso da igreja, eu preciso dos irmãos, eu preciso do Senhor Jesus. E Jesus está sempre com a mão estendida para nós. Tenho certeza que em qualquer circunstância que um irmão, uma irmã, eu precisar da Thaís, ela vai estar ali: não, Ritinha, vamos orar, vamos interceder, eu estou junto com você. E é isso que a gente tem que estar vendo, focado no amor de Deus derramado em nossos corações através da vida dos irmãos, dos pastores, da igreja. E Jesus demonstra isso nessa leitura que você está fazendo. Quando ele estendeu, né, a mão para Pedro. O amor do Senhor por nós. A misericórdia. Jesus poderia ter falado: mas eu estou daqui te avisando que sou eu há muito tempo. Como que você não vê que sou eu? E ter deixado com que ele afundasse, né? Isso é a prova de que Deus nos ama acima de todas as coisas e que nós somos falhos. Pedro, não só nesse momento, mas em outros. Pedro errou, Davi errou. Mesmo assim, Davi matou o gigante quando olhou para Deus e não olhou para o tamanho do gigante. Glória a Deus. Né? Lá em 1 Coríntios 9:6, eu até anotei aqui o versículo que diz assim: sendo assim, não corro como quem corre sem alvo e não luto como quem esmurra o ar. Então, ou seja, a gente corre, a gente persevera. Por quê? Porque nós sabemos em que direção estamos fazendo isso, né? E o porquê de estarmos fazendo isso. Então, quem corre geralmente soa, às vezes pode tropeçar, né? Às vezes pode cair, pode machucar, pode se lesionar, mas tem que perseverar na corrida, né? Muitas vezes. Sim. E aí também fala que... E não luto como quem esmurra o ar. Porque imagina, esmurrar o ar é não fazer nada ao mesmo tempo, verdade, né? É fazer algo insignificante. Então nós precisamos entender que caminhar para o alvo é ter um propósito de vida, Amém. É ter um propósito, é ter uma certeza, é ter uma garantia. E quando a gente fala em alvo também, a gente precisa falar em salvação, né? Porque graças a Deus, diante de tantas circunstâncias difíceis na nossa vida, o que nos garante que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus é a promessa de que nós vamos viver coisas melhores do que temos vivido nessa terra, né? Nós escolhemos coisas boas daqui porque o Senhor nos promete vida em abundância nessa terra. Mas o Senhor tem preparado para nós algo muito melhor. Algo que os olhos ainda não conseguiram dimensionar, né? Nós temos visto algumas pregações que falam sobre galardão. E eu fico pensando, se a gente tem esse foco, a gente precisa... É como um soldado, né, que vai para a guerra. Ele não vai de qualquer forma, ele vai preparado. Isso. E nós estamos nessa guerra, né? Nós precisamos estar preparados porque a vitória vai vir. O tempo de descanso virá. Amém. E a gente precisa passar. Nós não vamos passar de qualquer jeito, né? E quando a gente fala em galardão, é isso mesmo que você falou. É aquela ajuda que a gente faz na vida do outro. É aquela pedra na coroa que a gente conquista. Por quê? Porque nós não queremos ser salvos também de qualquer forma. Nós queremos ter um encontro verdadeiro com Cristo e sentir que realmente valeu a pena todo o sacrifício aqui. Porque Jesus nos ensina a amar sobre todas as coisas, perdoar e perseverar em amor. Amém. Né? E também você observa nesse texto a dependência de Pedro.
Pedro já tinha andado com Jesus. Quando ele teve esse encontro com Jesus, aí, nessa situação de andar sobre as águas, ele já tinha conhecido o Senhor, ele já tinha estado com o Senhor antes, ele já tinha um relacionamento com o Senhor. E muitas das vezes a gente tem um relacionamento, né? A gente convive com o Senhor, a gente convive com as pessoas e a gente às vezes esquece desse nível de relacionamento que a gente tem. Aí a gente passa a não confiar. Né? Por isso que Jesus diz, homem de pequena fé. Homem de pequena fé. Porque a nossa confiança, o nosso alvo, o nosso foco é em Jesus. Amém. Concorda, Thaís? Amém. Porque se Pedro não tivesse desviado os olhos dele do Senhor, ele não teria começado a afundar naquelas águas. Então, isso é uma reflexão, nessa tarde, para a minha vida, é uma reflexão muito grande. Eu não sei para você que está nos ouvindo, está assistindo aqui esse culto, mas para a minha vida, essa palavra falou muito ao meu coração. Às vezes a gente fica olhando para muitas circunstâncias, olhando para muitas coisas. Fulano é assim, fulano é assado. Eu não vou mais para a igreja. Eu não vou mais ler a Bíblia. Eu não vou mais fazer isso. Eu vou deixar de orar muito porque... São situações que você está tirando o seu foco. São desculpas, né? E a palavra diz que somos indesculpáveis perante Deus, né? Daquilo que a gente faz ou deixa de fazer à medida que a gente conhece. Semana passada eu estava ouvindo um testemunho de uma moça que tentava engravidar. E ela estava tentando há 10 anos a engravidar. Nossa. E os médicos diziam para ela que não havia possibilidade. E ela é cristã, e ela conta que um dia, diante de muito desespero, porque já haviam passado 9 anos, né? Ela já tinha cumprido os 9 anos, ela já estava no 10º ano. Ela chegou para o esposo dela e falou, eu quero o divórcio, porque não é justo, que o sonho do marido era ser pai, né? Não é justo eu fazer isso com você. E eles ainda novos, porque eles se conheceram na faixa dos 20 anos, e ela agora grávida, está mais nova do que eu. Acho que ela, se eu não me engano, 31 ou 32, e eles passaram por isso 10 anos. E foram muitos médicos que disseram para ela que ela não teria filho. E ele sempre teve vontade de ser pai de menina, ele conta no testemunho pai. E um dia ela orando a Deus, falou, Senhor, eu não persevero à toa. São 10 anos, mas eu sei em quem eu tenho crido. Glória a Deus. Mas eu preciso ouvir do Senhor se realmente esse não é o propósito do Senhor na minha vida. Mas se for, que o Senhor cumpra então. Porque eu tenho perseverado. E Deus falou para ela, eu vou confundir os médicos e vou te mostrar que eu sou Deus na sua vida. E ela estava com o procedimento marcado e ela foi ao médico e descobriram que estava grávida, né? Que bem. E quando ela foi fazer o primeiro ultrassom, era só um bebê. E quando ela fez o segundo, a médica disse que era 2 bebês. Oh, Jesus. E aí bom. no final do terceiro, no final desse segundo ultrassom, a médica examinou mais, e a médica ficou meio assim, olhou para ela e falou assim, não são 2, são 3. O papai ficou feliz em Thaís. Diz ela que o pai desesperou na hora. A primeira coisa que ele disse é, vou ter que vender o carro. Esperou 10 anos, mas orou e confiou. E confiou no Senhor. Focou aonde? No e Senhor. ela conta que os médicos realmente disseram que esse testemunho ela dá agora que ela já ganhou as meninas. E o Senhor conta, e ela conta que o Senhor realmente confundiu os médicos e permitiu, né, que esse sonho fosse realizado. E eu fico pensando, ela teve tantos anos para desistir, para não perseverar e para murmurar e pensar, para né? murmurar. Para ver que realmente ela não seria mãe, para entender que ela não seria mãe, mas ela preferiu acreditar. Então, o que eu quero dizer com isso é que às vezes a gente acha que persevera demais, a gente acha que já caminhou demais, a gente acha que já orou demais, a gente acha que já passou por dificuldade demais. Isso. Mas Deus tem sempre uma surpresa para nós, né? E ela falou, antes deles descobrirem qual que é o sexo, ela falou para o pai assim, se você pudesse escolher, você escolheria menino ou menina? Aí ele falou assim, Deus sabe que eu tenho vontade de ser pai de menina. Né? E vieram 3 meninas. Olha então aí, Deus sabe o que faz, Deus sabe o tempo que faz, Deus sabe o tempo necessário que a gente precisa
para poder colher uma bênção também, né? Amém. A vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. E veio no tempo de Deus. Você vê que ela orou 10 anos, né? Sabe o que eu fico pensando com isso? Às vezes a gente pensa assim, mas por que Deus me quer perseverando 10 anos? Antes de Deus ter o propósito na nossa vida, com a nossa família, por exemplo, com nossos diplomas, com as nossas finanças, com as nossas conquistas materiais, antes de tudo isso, Deus tem propósito com vida. Amém. Né? E essa história serviu de muito testemunho na família dela. Serviu para outras grávidas, aí, ó, né? Serviu para os médicos. Então, assim, Deus ele tem um jeito de trabalhar que às vezes a gente não entende, porque aos nossos olhos humanos nos permite ver só de acordo com a nossa vontade mesmo. Mas a vontade de Deus, ela é muito perfeita, ela é muito grande. E Deus não está preocupado só com a minha salvação, da minha casa. Deus quer salvar todos. A palavra de Deus diz isso, amém, né? Deus tem um propósito na vida de todos. De todos. E a gente precisa entender isso, que às vezes a gente passa por algumas dificuldades, mas nós temos sido testemunho para muita gente, né? A nossa perseverança pode motivar as pessoas que estão pensando em desistir, né? É isso que a gente tem que pensar. Focando sempre na palavra. Confiando na palavra, focando na palavra, sem desviar o olhar. Porque na hora que desvia o olhar da palavra, na hora que desvia meu amigo, minha amiga, você que está nos assistindo, ó, na hora que, se você tirar o olhar do Senhor, você vai fazer como Pedro, você vai começar a afundar. E Jesus aí mostra a tremenda misericórdia e o amor dele, estendendo as mãos. É verdade. Então, nessa tarde, nós vamos refletir nessa palavra. Se nós estamos andando sobre as águas, caminhando, e a gente está olhando para a circunstância, olhando para um lado, olhando para o outro, que eu venha a repensar na minha vida, que nós venhamos a estarmos assim, fazendo uma reflexão dessa palavra que a presbítera Thaís nos abençoou, nos trouxe nesta tarde. Amém. Né, Thaís? Glória a Deus pela sua vida, minha querida. Amém. Nos sentimos assim privilegiados. Amém. Pela sua vida aqui nesse lugar, por estar conosco. Família. E quero dizer que eu preciso de você todos os dias. De você. Eu preciso do corpo de Cristo. Eu preciso de você, meu irmão. Eu preciso de você. Eu sou dependente do amor de Deus, da misericórdia do Senhor. Amém. E por isso que a gente traz com muita alegria e com muito temor essa palavra para você nessa tarde. Que a gente possa estar assim focado nas coisas de Deus, para a gente continuar perseverando. Porque primeiro, para você perseverar, você tem que acreditar, você tem que crer. Exatamente isso. Não é? Tem que crer e saber em quem a gente crê, né? Conhecer quem é Deus. Porque às vezes você fala, Thaís, assim, eu já passo essa situação, você fala assim, persevera, mas aí a pessoa olha para você e diz assim, como eu vou perseverar? Ela quis dizer que se nem ela está acreditando, como é que ela vai continuar orando, crendo? Exatamente. Entendeu? Então, tem que crer. Tem que crer, tem que para perseverar. Para poder, aí ó, Pedro recebeu a bênção, né? Glória a Deus. Nós precisamos crer e entender a soberania de Deus, né? Porque às vezes a gente nos limita a capacidade humana, sem entender que é Deus que controla todas as coisas, é Deus que detém a última palavra, é Deus que pode transformar todas as coisas, né? Essa semana eu deixei no grupo da nossa tarde de transformação no WhatsApp o Salmo 126. Né, que diz sobre isso. Deus, ele transforma o choro em sorriso. Amém. Né? Então, a gente precisa crer que Deus é poderoso, que Deus está pronto a fazer, a nos ajudar. Deus não nos quer sofrendo. Deus não nos quer tendo uma vida indigna, uma vida... Até porque, se Ele quisesse, Ele não teria feito o esforço que Ele fez, não teria dado Jesus por nós. Amém, Jesus. Então, nós precisamos crer que Deus tem o melhor para nós, sim, sabe? Ele tem o melhor para nós, a gente precisa acreditar nisso. E aí, nós deixamos essa passagem hoje e gostaria que você estivesse meditando, né? Em que tem estado o nosso foco, né? Porque sempre é tempo de olhar para as circunstâncias, de olhar para trás, de se arrepender, de começar uma nova história, de começar a perseverar no caminho correto e a colher os frutos bons.
né? Amém. De Deus para a nossa vida. Glória a Deus por essa palavra. Nós vamos estar assim orando por vocês que estão em casa nos assistindo, aonde essa palavra vai chegar, quem vai ouvir. Nós vamos estar orando por vocês, nós vamos estar orando por essa igreja, nós vamos estar orando por essa cidade, pela nossa cidade, por a nossa nação. Amém, Jesus. Vamos estar voltados para o Senhor. Amém. E no final eu vou pedir, depois que eu terminar, Thaís, eu vou pedir para você orar, encerrando. Né? Nos dando a bênção aí, sacerdotal, em nome de Jesus. Amém. A bênção pastoral, né? Pai, em nome de Jesus, neste momento nós nos curvamos mais uma vez, nos prostramos diante de Ti, para clamarmos, Senhor, pelas nossas vidas, para que as nossas vidas sejam instrumentos de Deus, canal de bênção aqui na terra para abençoar outras pessoas. Deus nos ajuda a estar firmados na Tua palavra, focados em Ti, que nós não venhamos ser, Pai, homens e mulheres que perdem o foco, que perdem a direção, que desviam seus olhares, que olham para as circunstâncias, para o temporal, que olha, meu Deus, para o que está acontecendo de ruim e não olha, Senhor, para o que está acontecendo de bom. A Tua palavra diz que os nossos olhos, eles são as janelas da nossa alma, e que os nossos olhos, Senhor, estejam fixados no Senhor, para que a nossa alma venha estar firme na Tua palavra, porque a nossa alma direcionada, posicionada no centro da vontade de Deus, ela repercute, ela direciona a nossa vida a ter um encontro contigo todos os dias. Assim como Pedro teve esse encontro com Jesus, num momento assim de muito medo dele, ele temeu, mas o milagre aconteceu. O importante é que nós devemos perseverar, acreditar, e quando o Senhor nos estender a mão, nós devemos agarrar a mão do Senhor, devemos agarrar a oportunidade de estarmos juntos em oração, a oportunidade de estarmos juntos com a igreja, a oportunidade de estarmos, Senhor, com a Tua palavra, que a gente venha ter fome, sede de Ti, para que a gente possa ajudar, né, outras pessoas, e para que também nós possamos ser humildes de coração, humildes de espírito, Pai, e se deixar ser ajudado, que nós venhamos abrir nosso coração, ter esse quebrantamento, essa humildade de nos render a Ti e nos deixar ser quebrantados pelo Senhor, de forma tal que o Senhor venha derramar sobre nós o Teu Espírito Santo dia após dia. Deus, eu quero pedir nesse momento pelas pessoas que estão enfermas, nos hospitais, nas UTIs, pelos nossos entes queridos, pessoas conhecidas, irmãos, irmãs, pessoas chegadas nossos, Pai, que estão passando dificuldade, Senhor, financeira, na saúde, com seus filhos, Senhor, desempregados. Nós clamamos agora, Senhor, pela Tua intervenção na vida dessas pessoas. Vem curar nossas vidas, vem curar nossas famílias, vem curar essa cidade, vem curar, Senhor, essa nossa nação que se chama Brasil. Oramos por todas as autoridades, pedimos que o Santo Espírito de Deus venha transformar as mentes de forma que elas venham se ajustar, ser alinhadas com a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável para as nossas vidas. Porque quando uma nação, quando um povo, quando uma casa, quando um sacerdote, como uma mulher se posiciona no centro da vontade de Deus, o Senhor faz maravilhas, o Senhor faz milagres. Agarramos as Tuas mãos nesta tarde e declaramos, Senhor, que Te amamos, porque o Senhor nos amou primeiro, e nós rendemos graças, louvores e honra a Ti. Toda honra, toda glória e todo louvor seja dado ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Você que nos assiste, então, que essa palavra possa ter entrado no seu coração.
assim como entrou no nosso, né? Assim como Deus tem nos ministrado. Amém. Que a graça e o amor de Deus seja sobre a sua vida, né? Nós Amém. estamos aqui à disposição, graças a Deus, de portas abertas, a igreja tem se encontrado. E nós estamos aqui para servir e cumprir o propósito de Deus. Amém. Né? Logo mais nós temos também a live às 19 horas. Você que pode, participe conosco, esteja nos assistindo. Amém? Amém. Glória a Deus. Deus os abençoe. Fique na paz. Amém, amados. Até terça-feira, no mesmo horário. Amém. Glória a Em nome de Deus. Jesus. Amém. Glória a Deus.